Paz do Senhor, minhas amadas e meus amados. Hoje eu estou aqui para glorificar o nome do nosso Senhor Jesus e dizer que Deus é maravilhoso e que eu não tenho palavras para descrever esse Deus lindo, né? Eu vou contar um pouco aqui do meu testemunho. Eu me chamo Poliane, eu tenho 33 anos, tenho 3 filhos e fui casada durante 10 anos com o meu esposo, né? Eu conheci o meu esposo, ele era muito jovem, ele tinha 17 anos, né? Eu já era mãe na época quando eu conheci ele. Eu tinha uma filha já de um outro relacionamento. Minha filha já tinha 3 anos. E aí foi quando eu conheci o meu esposo, né? E a gente ficou, né, algumas vezes. E quando a gente se deu conta, a gente já estava morando junto. Foi tudo muito rápido. E aí eu fui morar com ele numa casinha no fundo da casa assim da minha avó. A gente ficou morando lá um tempo. E aí foi quando eu engravidei novamente, né, da minha filha. E aí foi quando o tio dele decidiu dar uma casa para a gente morar, uma casa maior, porque onde a gente morava era muito pequeno. E aí eu vim, né, com ele para essa casa. E aí meu marido ele sempre assim foi esforçado, ele sempre trabalhou desde novo, ele sempre arcou com as despesas dentro de casa. Porém, meu marido, ele era muito farrista, né? Ele gostava muito de beber, de esbanjar, né? Ele já tinha me traído, né? Com mulheres assim, que eu ficava sabendo, já tinha ficado com uma mulher em um lugar assim, às vezes estava num bar, eu acho que conhecia alguém, ficava e tal, mas assim, eu só peguei mesmo 2 vezes, né. E eu perdoava, né, ele, porque eu achava que por ele ser jovem, né, ele não tinha curtido a vida ainda, porque na realidade eu fui a primeira esposa dele, assim, para morar, né. A única mulher com quem ele morou foi comigo. E aí eu achava, né, que isso era porque ele se envolveu muito cedo comigo e eu disse: "Ah, ele só quer curtir". E a mãe dele sempre me falava, né: "Polly, fique esperta, você deixa o Otávio muito solto, você não se importa", e tal. E eu dizia assim: "Ah, deixa o Otávio, eu não quero deixa ele curtir a vida dele e tal". E eu não me importava. E eu era muito rixosa. Nossa, eu era muito rixosa, eu era muito briguenta. Eu brigava muito com meu marido, eu xingava, né, muitas vezes ele nem gostava, ele dizia assim: "Ave Maria, eu odeio quando você dá esses nomes", e eu ficava de mal de meu marido dentro de casa. Por vezes eu ficava de mal dele uma semana e ele sempre me bajulando. Eu dormia muitas vezes de mal do meu esposo, ele virado para um lado, para o outro. E ele sempre dizendo para mim: "Você tem que mudar e tal". E eu dizia: "Ah, porque você faz isso, você faz aquilo, você que tem que mudar". E ali eu já vinha, abrindo brechas, né, para que o inimigo entrasse na minha vida, mas só que eu não estava me dando conta. E aí, um belo dia, né, tempos se passaram e eu sempre fui muito próxima, né, com os familiares dele.
sempre. A avó dele mesmo gostava de mim de graça, né. A mãe dele me ama, graças a Deus, entendeu. Então sempre eu fui, assim, muito próxima com a família dele, eu dormia na casa dele. A casa dele era como se fosse minha casa, eu tinha toda a privacidade que eu quisesse lá, eu tinha toda, sabe, era como se eu estivesse em casa. E aí, eh, a avó dele ficou doente, né, a avó dele teve um AVC, e eu me propus, né, a cuidar dela, a ir para o hospital, porque o tio dele tinha uma casa, uma casa não, desculpa, um apartamento na cidade de Salvador. E aí ela ficou internada lá, a avó dele. E eu fui, né, para ajudar. Mas ele teve que ficar aqui porque ele estava trabalhando e tal. E eu fui. E eu eu já sentia, né, que tinha algo de errado, porque eu ficava indo uma semana e voltando para minha casa novamente, né. Eu ficava se intercalando, porque a gente intercalava, né. As tia dele ia, aí eu vinha para casa, e aí a mãe dele ia e tal. E eu sentia, assim, que eu saía, deixava as coisas de um jeito, e eu encontrava quando eu voltava, né, eu encontrava praticamente da mesma forma. Muitas vezes a cama mesmo, eu deixava forrada. E quando eu chegava, eu via que a cama continuava forrada, e eu pensava assim comigo: "Nossa, Otávio não dormiu em casa", né. E eu comecei a botar aquilo na mente. E eu ficava brigando com ele e querendo saber dele, questionava ele: "Você não dormiu em casa?" E ele dizia assim: "Não, eu dormi". Eu digo: "Não, você não dormiu, a cama tá do mesmo jeito e tal e tal". Enfim, eh, eu peguei uma época, né, nessa agonia de estar indo pro hospital, ficar com a avó dele e tal. Eu lá no hospital, eu liguei para ele várias vezes, eu lembro que foi de madrugada, eu liguei para ele várias vezes e ele não atendeu minha ligação. Eu dei mais de 20 ligação e ele não atendia. E aí eu cheguei e eu fui pegar o celular dele. E quando eu peguei, eu vi uma mensagem de uma mulher para ele. E aí, nossa, foi briga. Eu briguei com ele feio e tal, e ele negando, negando, dizendo que não estava, e eu dizia: "Você tá". E aí eu peguei, mandei a mensagem para essa mulher dizendo que ela sabia que ele era casado, até porque eu conheci, né, a foto dela, porque eu conhecia de vista, e quando eu vi a foto dela eu conheci. E aí meu mundo caiu assim, virou de cabeça para baixo, porque foi aí que o inferno começou em minha vida, né. Ele disse que queria morar com essa mulher, que queria ficar com essa mulher e tal, e eu sofri muito, eu sofri, eu emagreci. E aí o que é que acontece, essa mulher veio para minha porta, porque eu também ficava esculhambando ela, mandando áudios para ela, e ela veio para minha porta uma vez, e tacou pedra na minha porta, né, quebrou meus vidros da minha casa, e eu xingava ela, e ela me xingava, e ela me afrontava, eu afrontava ela. Teve uma vez mesmo que ela veio para minha porta, me esculhambou toda e filmava, e porque ela sempre foi uma pessoa muito baixa, essa mulher que se envolveu com meu marido, e ela ficava postando, né, fotos no Facebook, vídeos vindo para aqui para a porta
fazer o show dela e ela sempre postava. E aí foi quando meu esposo disse a mim que queria morar com ela, né? Que não me queria mais, que ia morar com ela. E aí pegou as coisas dele e foi. Eu sofri muito, muito, muito mesmo. E aí eu descobri que eu estava grávida novamente de um menino, porque ele sempre sonhou em ser pai de menino, né? Ele sempre dizia para mim que ele costumava brincar e falava assim: em 2019 eu faço um filho homem, eu faço um filho homem. E aí foi quando eu engravidei. E para minha surpresa, foi um homem, né? E ele lá morando com essa mulher. E aí eu sofri muito, porque eu fiquei minha gestação toda sofrendo, né? Por ver ele longe, né? O filho que ele tanto quis, o filho que ele tanto sonhou, que ele tanto pediu, ele tá longe do filho dele. Mas graças a Deus eu tive o apoio da minha mãe, da minha sogra, né, de todos. Mas em relação a ele, ele só aparecia assim de vez em nunca. E nunca ajudou em nada, nada, nada com a criança. Eu tive que trabalhar mesmo dentro da casa da avó dele, porque a avó dele, como ficou doente, e o tio dele precisava de uma pessoa para ficar com a avó dele. E aí eu falei, não, eu me propus aí, né? Porque no momento eu estava desempregada, né? Ele não ajudava, não me ajudava em nada, porque ele estava de mente virada com essa mulher, e eu tive que ir, né? Trabalhar dentro da casa da avó dele para conseguir comprar algumas coisas para meu filho, para o enxoval do meu filho. E aí eu fui. Gente, eu sofri muito, 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 muito. Eu pensei que eu cheguei ao ponto de achar que eu ia morrer, porque era muita dor para mim, sabe? É, eu com a barrigona, eu tendo que me deslocar, né? Da minha casa para ficar com a avó dele, né? E ele não se preocupava comigo em nenhum momento. Às vezes ele aparecia, né? Às vezes sumia. E essa mulher pirraçando, essa mulher pirraçava, essa mulher mandava áudios mangando de mim e dizendo, falando para minha mãe mesmo que era para minha mãe tomar cuidado, para mim não ficar louca, para o parto não subir para minha cabeça, né? E ela me pirraçava de todas as maneiras, com foto dela mesmo no Instagram com ele. Várias fotos ela postava, entendeu? Para dizer que estava bem com ele. E eu via aquilo e eu sofria e eu chorava. Eu dizia, meu Deus, não é possível. E aí, quando ele brigava lá com ela, ele vinha para dentro de casa. E por várias vezes ele dizia que queria a família dele, que ele amava a família dele, mas que ele não conseguia sair de lá, que ele até tentava, mas ele não conseguia, que ele queria criar os filhos dele. E eu ali, na época, eu não tinha tanta sabedoria porque eu queria lutar com a força dos meus braços, né? Eu dizia a ele, por muitas vezes eu disse a ele, isso aí tudo é descaração sua, você quer estar comigo e com ela, você não se decide e tal. Se você realmente quisesse sua família, você estaria com sua família. E eu dizia um monte para ele. E ele, nada de voltar para casa. E assim, ele ficou 4 anos com essa mulher, 4 anos morando dentro da casa dessa mulher. E para mim foi uma humilhação muito grande, foi uma afronta muito grande, né? Porque essa mulher foi até para dentro de um sítio, né? Porque o tio dele tinha um sítio, e ele chegou a levar
essa mulher para dentro do sítio do tio, né? Um sítio também que eu ia com os meus filhos, mas depois eu deixei de ir. E ela dormia lá com ele, e ela postava foto, e ela postava vídeo com ele. Nossa, eu via aquilo, eu chorava, eu sofria. Eu dizia, meu Deus, por quê? Por quê? Por quê? Era muito difícil para mim. E, gente, o mais incrível para vocês verem como Satanás é ele, ela brigou com ele uma época e perfurou ele todo de tesoura. Eu acho que deu mais ou menos, eu acho que foi uns 3 a 4 golpes de tesoura nele. Ele foi pro hospital e eu e a mãe dele junto com ele, né, correndo atrás, indo em delegacia. Foi para médico, ele veio para aqui para dentro de casa, eu cuidei dele. E aí depois ele voltou, acho que não sei se foi com 15 dias, mais ou menos, ou foi com um mês, eu não lembro ao certo. Ele voltou para ela novamente. E aí depois teve o aniversário da minha filha, que minha filha faz aniversário em maio. Teve o aniversário da minha filha, né, da minha filha com ele. Ele veio quando foi 3 horas da manhã, em uma chuva. Ele veio, bateu no meu portão. Quando eu olhei para ele, ele todo molhado. Eu disse a ele o que é que aconteceu. O que foi que te aconteceu? Aí ele falou assim para mim: você não sabe. Beth quebrou minha moto toda, 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 toda. E disse a mim que era para me sair dentro da casa dela. E aí eu novamente acolhi ele junto com a mãe. E depois ele pegou, comprou todas as peças da moto nova novamente. Ajeitou a moto toda e foi morar com ela novamente. E ela subia e descia na moto dele e tal. E aí depois ela acusou ele de roubo, que ele tinha roubado um dinheiro na casa dela. E aí foi para a delegacia e toda a família foi e tal. E depois ele voltou para ela de novo. Então sempre foi assim, sabe? Uma situação muito, muito complicada, né? E eu sempre perdoando e pedindo a Deus, Senhor, Senhor, faz alguma coisa porque eu não estou suportando mais. E, e quando foi agora, né? É, ela engravidou, né? Eu fiquei sabendo pela boca das pessoas e também até por ela mesmo, né? Porque ela sempre foi uma pessoa de postar muitas coisas em redes sociais para afrontar, né? Para me afrontar, afrontar a mãe dele, enfim. E ela postou que estava grávida de um menino, né? Que Otávio ia ser pai de um menino. E aí, quando eu fiquei sabendo dessa notícia, eu fiquei triste, mas ao mesmo tempo eu fiquei aliviada porque eu disse assim: Senhor, que seja feita a tua vontade, né? Que seja feita a sua vontade. Querer eu não quero, mas o Senhor sabe de todas as coisas. E ela ficava postando fotos, inclusive mesmo eu fui no Instagram dela, né? Porque a gente acaba, né? Ficando curiosa para ver as coisas. Eu sei que é errado, a gente não deve estar olhando redes sociais, mas, mas aí eu fui no Instagram dela. E quando eu fui no Instagram dela olhar essas fotos que todo mundo estava comentando que ela estava grávida, eu cliquei no coraçãozinho e acabei curtindo sem querer. E bloqueei ela. Quando eu bloqueei ela, para mim eu tinha tirado a curtida, eu não sei como, lá ela viu que eu tinha curtido. E aí, nossa, essa mulher veio pro meu Instagram, essa mulher me esculhambou.
Essa mulher me xingou de tudo quanto foi nome. Essa mulher disse a mim que eu estava com inveja dela porque porque ela estava grávida de um filho, de Otávio, que o nome do menino ia se chamar Tavinho, e que eu era uma cachorra, e que eu era uma vagabunda e tal, e assim me esculhambou. Mas só que nessa época eu já estava sábia, né? Eu já estava uma mulher sábia. Eu já não discutia mais. E aí quando eu vi aquelas afrontas no meu Instagram, simplesmente eu só excluí as mensagens dela. Excluí, não disse nada e bloqueei ela. E aí, é... e aí, tudo bem. Ela veio, né? E eu acho que não contente, né? Ela veio pelo Instagram da filha e também começou a me esculhambar. E eu disse: olha, você sabe, simplesmente vou bloquear. E não disse nada e bloqueei. E mandei as mensagens para ele. Eu disse: olha, aqui, ó, fulana de tal, tá me esculhambando no Instagram e tal. Veja se eu mereço uma situação dessa. E aí ele sempre foi uma pessoa que ele sempre ficou do lado dela, né? Ele sempre defendeu ela. E ele falou assim para mim: não, não se preocupe não, que eu vou conversar com ela e tal. E aí ela postava fotos com ele, beijando a barriga dela e dizendo que papai e mamãe já ama, que papai está muito feliz pela sua vinda, né? Nas fotos dela mais dele. E eu uma vez mesmo eu mostrei para ele e disse a ele: Otávio, eu tô sabendo que você vai ser pai. E ele falou para mim que ela queria isso há muito tempo, né? Que ela queria fazer isso para me afrontar e afrontar a mãe dele, né? E aí ele disse que muitas vezes também ele era obrigado a tirar foto, beijando a barriga dela, abraçada com ela, porque ela forçava ele a fazer tudo isso. E eu tudo bem. Quando foi eh, dia 19 de outubro, né? Agora, ele chegou aqui em casa. Foi um domingo, ele chegou aqui, eu acho que eram umas 10 para 11 horas, bêbado, né? Porque todo final de semana, quando ele estava lá, ele bebia muito. Ele chegou aqui bêbado. E ele chegou na minha cama, deitou e dormiu, né? Simplesmente. E aí eu pensei assim comigo, eu disse, nossa, eu acho que Otávio deve ter brigado com essa mulher, porque para vir assim. E aí ele dormiu e eu deixei, né? Ele dormir. Eu disse, ai, quer saber? Depender de mim, ele vai dormir aí. E deixei dormir. Mas quando ele dormiu, eu sou cristã, né? Da Igreja Universal. Eu tô indo para a igreja, né? Comecei aí, dia primeiro. Eu comecei a ir para a Igreja Universal. E aí, voltando, dia 19 ele veio, deitou e dormiu. E aí na Igreja Universal é muitas campanhas, né? Campanha o tempo todo. E eu lembro que deu uma cruz lá, uma cruz da vitória. E eu lembro que nessa cruz a gente tinha que escrever o que a gente queria, né? A nossa vitória. E eu escrevi algumas coisas e o pastor disse que era para a gente pegar essa cruz e orar, né? Onde a gente quisesse, tal. E aí meu marido veio, deitou e eu peguei a cruz e eu passei nele todo e comecei a orar, a profetizar e tal. E aí ele dormiu aqui no domingo. Quando foi na segunda, ele foi trabalhar. E ele não apareceu na segunda noite. E aí eu pensei assim comigo, eu disse, ele deve estar lá bem com ela, tal. Quando foi na terça, 1 hora da tarde, ele apareceu aqui em casa. E eu fiquei sabendo que ela tinha ido para a empresa dele,
esculhambar ele todo, né. E aí ele ficou aqui, a gente conversou, assim, um pouco, né, por cima, porque eu disse a ele que eu não queria mais essa vida para mim, né, porque ele estava lá e daqui a pouco ele queria vir para aqui, passava um dia aqui, depois voltava para lá de novo, que eu não estava mais querendo essa vida para mim. Entendeu? Que eu queria uma vida diferente, porque eu quero casar, né? Que ele sabe que o meu sonho é eu me casar, que eu falo com ele o tempo todo, que eu quero uma pessoa, entendeu? Que me respeite e tal. Falei tudo isso para ele. E ele falou que queria voltar para a família dele, porque independente de qualquer briga, qualquer coisa, eu era a esposa dele. E aí, dia 19, ele voltou para dentro de casa, né? Nessa terça-feira, ele já dormiu aqui e tá aqui até hoje, para honra e glória do Senhor, né? Ele está aqui, dentro de casa, e creio que daqui ele não vai sair mais. E só lembrando, que eu esqueci de contar, que a moto, né, que ela já tinha quebrado toda e que ele gastou, né, um dinheirão para consertar a moto toda de novo. Ela quebrou, né? Novamente ela quebrou essa moto toda agora, essa semana. Ela pegou a moto, quebrou toda, disse que o rapaz ligou aqui para ele falando que ela tinha quebrado a moto toda novamente, que a moto não servia mais para nada, que estava lá na porta dela. A moto toda quebrada. Entendeu? Novamente. E que a moto não tinha mais serventia. E aí ele me falou que ia na delegacia dar queixa dela, mas também eu não sei se ele foi, não perguntei mais da moto e não perguntei mais de nada. E sobre essa gravidez, né, dela, como eu contei aí, que ela estava usando, né, esse filho para nos afrontar, né, porque ela ficava botando fotos no Instagram da barriga, meu marido abraçando ela, beijando ela, foto dela mais dele com teste de gravidez na mão, enfim, né? E vários comentários. Ela mesma postava comentários nas fotos dizendo que papai e mamãe estavam muito felizes, né? Que o filho dela era um menino, né? Que ela não via a hora do filho dela chegar, enfim. Hoje, ela se encontra, né, internada. Segundo eu fiquei sabendo que ela passou 3 dias, né, tomando o Citotec para perder a criança já com 8 meses, né, faltava só um mês para nascer. E a própria amiga dela contou a uma outra pessoa que ela passou 3 dias tomando o Citotec para perder a criança. E agora disse que perdeu a criança e que ela se encontra internada no hospital. Então é isso, é triste, né? É uma situação lamentável, mas eu creio que Deus sabe de todas as coisas. E assim, eu tenho união estável, né, com meu esposo, o documento, eu tenho um plano de saúde, então ela avisava também muito isso, né? Meu marido mesmo me contava que a maioria da briga dele com ela era isso. Era porque ela queria que ele tirasse esse documento de mim, ele queria que ele tirasse o plano de saúde e passasse para ela. Então foi toda uma situação, né? Mas que graças a Deus, Deus não permitiu, né? Porque Deus permitiu que ela tocasse em todas as áreas da minha vida. Mas nessa área, graças a Deus,
ela não conseguiu tocar. Nem ela e nem ninguém vai tocar, porque essa área eu creio que ela é abençoada por Deus, né? E família é projeto de Deus, ninguém nunca vai destruir uma família para construir outra. Eu creio, né? No nome de Jesus. Olha que eu esqueci também de contar, missionária, é que ele voltou, mas ele não voltou liberto, não. Eu sei que agora a minha luta é maior, né, com ele, porque se eu orava quando ele estava fora de casa e pedia a Deus para Deus trazê-lo, agora eu sei que eu tenho que orar 10 vezes mais, porque ele voltou, mas ele não está liberto, ele bebe ainda muito, entendeu? Esse final de semana mesmo que ele passou aqui, ele bebeu. E assim, a gente conversa, mas ele conversa pouco comigo, entendeu? Até porque também ele trabalha o dia todo, aí quando chega já é 6 horas da noite. Aí quando ele chega eu já tô saindo, porque eu tô estudando, né? Eu também vou para a igreja, e aí eu tenho um culto, né? E agora as aulas começaram e eu tenho que estar indo para a escola. E assim, quando eu chego, já é 10 horas mais ou menos da noite, e a gente não conversa muito não. Às vezes eu pergunto alguma coisa a ele, ele me responde o básico, mas assim, graças a Deus tá normal, entendeu? Mas nessa questão mesmo da conversa, a gente não dialoga muito assim não, como antes. Mas eu creio que as coisas vão se encaixando devagarinho e também, né, eu tenho que entender que ele saiu dessa situação, né, com essa mulher porque ele vivia uma outra vida, ele vivia em um outro mundo lá com ela e aos poucos Deus vai restaurando cada detalhe. Também tem um outro detalhe que assim eu estou sentindo que Deus está me incomodando para que eu fale. Na realidade eu não ia nem tocar nesse assunto porque é um assunto que eu já pedi perdão a Deus, né? Eu lancei no mar do esquecimento e não gosto muito de estar tocando nesse assunto. Mas eu estou sentindo que Deus está me incomodando para que eu fale, que foi uma situação que aconteceu também, de eu conhecer uma pessoa, né? Ele teve uma época, né? Que meu esposo ele viajou a trabalho com um tio. Ele, se eu não me engano, acho que ele foi para Mossoró. E aí eu fiquei aqui dentro de casa sozinha. Eu acho que ele ficou uns 2 meses, se eu não me engano, viajando. E aí eu me envolvi, acabei me envolvendo com a pessoa, né? E trouxe essa pessoa para dentro da minha casa, né? Que na realidade era um menino assim muito cobiçado, né, pelas garotas daqui da cidade, era um menino bonito e era muito cobiçado pelas meninas. Todo mundo ficava com ele, todo mundo ficava doida quando via ele por ele. E aí eu acabei me envolvendo com esse rapaz, enquanto meu marido estava viajando a trabalho. E eu acabei trazendo ele para aqui, para dentro da minha casa, né? Eu tive relações com ele dentro da minha casa, inclusive em cima da minha cama com meu esposo. E fiquei, né, empolgada com ele, porque às vezes eu ligava para ele, não tinha ninguém aqui em casa, aí eu chamava, ele vinha, a gente ficava e tal. E meu marido ele descobriu, né? Descobriu assim, disseram para ele, né? Mas ele nunca teve a certeza, ele nunca viu mesmo. E aí teve até uma vez que ele pegou umas conversas minhas com esse rapaz no celular e tal. E às vezes eu jogava na cara dele quando a gente brigava, por isso que eu lhe traí mesmo, você não vale nada, você não presta, por isso que eu lhe dei corno. Ficava falando essas coisas pro meu esposo, né? E
E eu deixei também o inimigo entrar. Foi a partir daí, né? Eu acredito que de o espírito da pombagira entrou na minha vida, eu acho que foi a partir desse momento. Porque quando eu comecei a me relacionar com esse rapaz, eu já não queria mais que meu marido tocasse em mim. Eu sentia nojo do meu marido, eu sentia repugna dele, assim. Ele não podia tocar em mim, que eu dizia, ai, sai daqui, não, 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 não quero. E eu evitava meu marido, entendeu? Então eu esqueci também de contar esse detalhe. Mas é um detalhe assim que eu não gosto muito de tocar no assunto. Eu já pedi perdão a Deus por ter feito isso, né? Eu me arrependo muito, foi algo que eu me arrependi muito, muito de verdade de ter feito também.